Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Livro da Sabedoria, 31º encontro. Trabalhar a Sabedoria, capítulo 14, do versículo de 1 a 10. Ouçamos então nossa leitura. Diz o autor: Outro, lançando-se ao mar para navegar sobre ondas encrespadas, invoca um ídolo de madeira, mais frágil do que o barco que o transporta. Ora, o barco foi criado pela ânsia de lucro, e foi a perícia técnica que o construiu. Mas é a tua providência, ó Pai, que o pilota, pois também no mar abriste um caminho, uma rota segura entre as ondas. Isso fizeste para mostrar que tu podes salvar de tudo. E assim, mesmo sem experiência, qualquer pessoa possa embarcar. Tu não queres que as obras da tua sabedoria não sirvam para nada. Por isso os homens confiam suas próprias vidas a um pequeno pedaço de madeira, atravessam as ondas numa frágil embarcação e chegam a salvo no destino. De fato, no princípio, quando pereciam os orgulhosos gigantes de outrora, a esperança do mundo se refugiou no pequeno barco, que, pilotado por tua mão, transmitiu para o mundo a semente da vida. Bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. Contudo, maldito seja o ídolo feito por mãos humanas, e aquele que o fabricou. Este, por tê-lo feito, e o ídolo, porque, sendo corruptível, foi considerado como Deus. Sim, porque Deus odeia tanto o idólatra como a idolatria. A obra será castigada com o seu autor. Este é o texto que nós vamos refletir. Capítulo 14, versículo 1. Outro, lançando-se ao mar para navegar sobre as ondas encrespadas, invoca um ídolo de madeira, mais frágil que o barco que o transporta. Como vimos nos versículos anteriores, o idólatra invoca seus deuses que foram feitos por mãos humanas. Os homens dirigem-lhes muitas preces. Agora o idólatra pede uma boa viagem. É uma invocação ao lenho, ao barco, e que o navegante irá viajar através do mar. Os navios levavam uma imagem, geralmente na proa. O autor quer aqui ridicularizar aquele que invocava um ídolo de madeira, que nada é, como se este lenho ídolo dependesse o bom êxito da viagem. Identificar a divindade com o ídolo feito de lenho, madeira, expressa, na verdade, que este ídolo é mais frágil que o barco. Colocar sua confiança naquilo que é fraco
enquanto o barco de madeira é mais forte para empreender o desafio de navegar em águas encrespadas. Versículo 2. Ora, o barco foi criado pela ânsia do lucro e foi a perícia técnica que o construiu. O barco foi criado pelo ser humano. Este barco de madeira, lenha, supera em muito, muito mais os ídolos, também construídos de madeira. O navio foi criado para o comércio, o lucro. E o navio foi construído pelo artífice, a inteligência humana que, com sua perícia técnica, realizou a obra. A sabedoria aqui não é divina, mas quer representar a habilidade humana. Versículo 3. Mas é a tua providência, ó Pai, que o pilota, pois também no mar abriste um caminho, uma rota segura entre as ondas. Dentre as águas do mar existem caminhos seguros para a navegação. O autor aqui dirige agora a Deus, chamando-o de Pai. A providência divina manifesta sua sabedoria e bondade na ordem da natureza, pelo próprio Deus criada. Deus exerce sua providência também nos acontecimentos da história. Quanto aos ídolos, eles são impotentes, nem podem ajudar os seres humanos como Deus faz. Deus é providente e Ele mesmo é que criou o mar. O mar é uma criatura divina. Deus é o piloto, que por meio da providência divina acompanha os viajantes no mar. Chamar Deus de Pai quer expressar o amor, a ternura, a segurança que um pai passa para o seu filho. Deus, na sua providência, abre um caminho seguro entre as ondas. Deus, que é providente, é também um Deus pessoal, Pai e providente, e ajuda os navegantes nos perigos do mar. Quem protege a navegação é Deus, não os ídolos inertes que não têm nenhuma ação. Versículo 4. Isso fizestes para mostrar que tu podes salvar de tudo, e assim mesmo, sem experiência, qualquer pessoa possa embarcar. Vemos duas referências ao Antigo Testamento. Primeiro, a libertação e salvação de Israel, que passa seguro no Mar Vermelho. O autor se refere aqui à experiência que serviu os antepassados quando tiveram que sair do Egito, através da ação providente e previdente de Deus que age em favor do seu povo, visto que as águas são criaturas de Deus. Deus pode a todos salvar de todo perigo. A fé em Deus providente, que dá esse Deus que dá confiança ao povo de Israel, faz com que o povo seja hábil em vencer os desafios, no caso aqui, os desafios do mar. Qualquer pessoa possa embarcar, diz o texto. Aqui se refere a Noé. Ele não tinha experiência na arte da navegação. Versículo 5. Tu não queres que as obras da tua sabedoria não sirvam para nada. Por isso os homens confiam suas próprias vidas a um pequeno pedaço de madeira, atravessam as ondas numa frágil embarcação e chegam a salvo no destino. Deus dá garantia às obras humanas, os seres humanos que criam embarcações, navios, com a madeira, com lenho, que é pequeno diante da imponência do mar. Os homens criam, por meio da sabedoria divina,
meios para navegar e chegar ao porto seguro, destino que querem atingir. Versículo 6. De fato, no princípio, quando pereciam os orgulhosos gigantes de outrora, a esperança do mundo se refugiou no pequeno barco, que, pilotado por tua mão, transmitiu para o mundo a semente da vida. Novamente vem Noé, citado, que pela barca salvou a humanidade, o restante da humanidade. Deus foi o piloto que guiou Noé. Noé aqui, é um herói primitivo da narrativa do dilúvio. Ele é o navegante que se salva em frágil embarcação, protegido pela providência divina. Diz o texto, a esperança do mundo estava em Noé, na sua família, nos animais que estavam na arca. Nesta arca estava a única esperança do gênero humano. Do mundo, isto é, do cosmos. Se trata do mundo dos seres humanos e do mundo habitado em que o ser humano é chamado a dominar. Um pequeno barco é o refúgio de Noé, dos sobreviventes. Podemos ver a desproporção entre o perigo que ameaça a raça humana e o meio da salvação que Deus escolheu, a barca. A providência de Deus conduziu a barca diante do cataclisma. Transmitiu para o mundo a semente da vida, pois Noé e sua família aparece aqui como a origem da segunda humanidade. Versículo 7. Bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. O autor bendiz o madeiro, o lenho, por meio do qual se cumpre a justiça, sublinhando a ação salvadora de Deus, providente, em sua ação libertadora sobre a humanidade. Sua vontade salvífica, salvadora, que é a justiça, que vem realizada pelo frágil madeiro. Alguns padres veem esse versículo a cruz de Cristo, atribuído à cruz de Cristo. Versículo 8. Contudo, maldito seja o ídolo feito por mãos humanas e aquele que o fabricou. Este por tê-lo feito e o ídolo, porque sendo corruptível, foi considerado como Deus. Se de um lado o autor bendiz a madeira, versículo 7, agora ele maldiz a madeira, porque se tornou um ídolo, como também aquele que o fabricou se torna maldito. O ídolo é feito, fabricado por mãos humanas, depois colocado para adoração. O ídolo é corruptível, porque é feito de matéria efêmera. Ele é um ser morto, não dá vida. O verdadeiro Deus é imortal, é vivente e origem da vida. O homem que cria e dá a obra de sua mão o nome de Deus é um homem que cria uma aberração. Quem usurpe a obra de Deus e o próprio Deus é um maldito. Então, maldito é quem fabrica ídolos, como também o próprio ídolo que nada é. Versículo 9. Sim, porque Deus odeia tanto o idólatra como a idolatria. O ódio de Deus não se trata aqui do ser humano, a quem Deus ama, pois ele é criatura divina. Mas Deus odeia quem comete atos abomináveis. É um aborrecimento divino. Esta é uma expressão antropomórfica atribuída a Deus. O idólatra não adora a Deus. O idólatra não adora o Deus verdadeiro, porque pratica a idolatria, atribuindo ao fruto do trabalho das mãos humanas ser um Deus.
Não só o que cria ídolos, mas também o idólatra são odiados por Deus. A palavra ódio, ira, são todos antropomorfismos atribuídos a Deus. Versículo 10. A obra será castigada com o seu autor. A impiedade nunca fica impune. Por pura justiça, o delito deve ser castigado. Não só as pessoas, mas os ídolos serão castigados para restabelecer a ordem quando, por Deus, ele cria a sua natureza. A natureza, obra divina. Este é o nosso comentário do Livro da Sabedoria. Trabalhamos aqui o capítulo 14, do versículo de 1 a 10. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.